E aí, galera? Professora Gorete, Arte Simulado, primeiro ano. Nós vamos lembrar hoje alguns conceitos importantes. Bom, pensando no campo da arte, nós temos diferentes linguagens, certo? Temos artes visuais, música, teatro e dança. Nesse primeiro momento, nós vamos abordar duas destas linguagens. Tá? Artes visuais, tudo aquilo que está relacionado à percepção, à visão. Entre elas, nós temos fotografia, vídeo, design, pintura, escultura. Na música, nós vamos ver outros componentes que envolvem os instrumentos, o vocal, certo? O que a gente precisa lembrar? Que entre esses elementos visuais, nós temos linha, cor, forma. Principalmente quando você for fazer análise de imagem. Isso é bastante importante. Então, o que nós vamos lembrar aqui? A questão da representação. Como que as imagens, ao longo desse período da história da arte, como que elas acontecem? No primeiro momento, as representações são o quê? Uma imitação da realidade, aquilo que faz parte do entorno desse indivíduo. A partir do momento que surge a fotografia, algo acontece de diferente nessa forma de representação. Ela vai sugerir essa realidade fiel, diferente do que era a realidade representada pela pintura. Quais são os elementos que se diferenciam? Nós vamos ver, principalmente na pintura, as representações ligadas, mesmo quando elas estão relacionadas à realidade, elas captam aquilo que o artista está pensando, ou a forma como ele vê. Então, de alguma forma, entra a subjetividade, a criatividade, coisas que na fotografia vão aparecer muito depois, quando surgem os recursos, os aplicativos, os programas. Aí sim, eu vou ter essa imagem da realidade modificada na fotografia através dos recursos dos aplicativos. Porque ela vem o quê? Essa representação é o quê? A imitação dessa realidade. Então, são alguns elementos que se diferenciam nessa representação entre a pintura e a fotografia. Algumas coisas elas se assemelham, outras não. Então, nesse sentido, quando entra objetividade e subjetividade. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, uma imagem realista, que é perfeita, que é a imitação da natureza, figurativa, quando esta representação entra a questão da subjetividade, uma forma diferente desse artista olhar ou desse fotógrafo olhar. E o abstrato é quando eu deixo qualquer forma que não é a representação da realidade. Então, a abstração é quando o artista simplifica toda essa imagem e transforma num conjunto de quê? De linhas, pontos, formas, manchas. Isso pode aparecer na fotografia como aparece na pintura? Sim, mas só a partir do momento do que eu já falei anteriormente, quando entram os aplicativos e os programas de manipulação fotográfica. Na linguagem musical, o que nós vamos ver aqui? Alguns outros elementos que se diferenciam da linguagem visual. Entra aqui, pessoal, a expressão e a comunicação, assim como já existia na linguagem visual. Só que os elementos que caracterizam a linguagem musical, então, além dos instrumentos, é o vocal. E essa manifestação musical, ela acontece desde o início, lá na pré-história, quando esse homem começa a perceber os sons que vinham da natureza, quando ele começa a imitar o som dos animais e tudo aquilo que fazia parte do seu entorno. A partir daí, dentro dos rituais que vão acontecendo nas diferentes culturas, esses instrumentos eles vão se aperfeiçoando e eles vão se classificando depois. E nós chegamos hoje, no período contemporâneo, com uma infinidade de instrumentos e recursos tecnológicos que auxiliam na composição musical. Podemos pensar aqui
na universalidade da linguagem musical. Como que ela pode ser compreendida, sentida, não só pela questão emocional, mas também pela questão social. Então, mesmo que eu não domine determinada linguagem, essa música ela acaba tocando as pessoas de alguma forma. Então, por isso é tão importante, né, a música, desde o início até hoje, e ela passa por esse trânsito, né, dos rituais, de uma confirmação religiosa, numa forma de evangelização, e hoje na diversidade de estilos musicais que nós temos. Passando da linguagem musical, então nós temos assim, trabalhamos em aula uma música que se chama Esquadros, da Adriana Calcanhoto. Que abordagem essa música faz? Ela faz uma abordagem desse entorno, do que faz parte do cotidiano dessas pessoas. Em que sentido? Na forma da percepção, que é muito importante para quem aprecia e para quem produz arte. Nessa percepção, ela coloca esse cotidiano da corrida que é hoje, e como a gente acaba não percebendo alguns detalhes. Especificamente, ela fala, né, de questões sociais, e também ela fala dessa percepção, dessa cor que o mundo traz no olhar de cada um. Em contrapartida, também trabalhando nessa questão mais social, mas também política, a gente tem aqui Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. E quanto essas músicas, depois da questão religiosa, elas foram tomando temáticas totalmente diferentes e abordagens diferentes. A partir do momento que a gente tem uma abertura, né, política. No caso de Alegria, Alegria, é um período de ditadura, de regime militar. Então, como que esses artistas, esses compositores, eles foram criando letras de músicas para se safar, vamos dizer assim, né, da perseguição e da censura política nesse momento. Eles se utilizavam de metáforas. E nesse sentido, Alegria, Alegria, ela vai trazer isso, né? Vai trazer todo esse entorno que era esse momento político no Brasil. Falando dessas questões sociais e falando desse homem que busca, né, a sua independência política, a sua independência social, abordando temas que no momento eram proibidos. A interpretação musical, ela vem nesse sentido. Então, quando tem uma questão para que eu dê conta num enunciado, eu tenho que ler, né, o teor desta letra e associar ao contexto. Porque toda essa produção, ela está aliada a um contexto social, a um contexto político, ao contexto religioso. Então, a gente vai ver que cada sentido de palavra, ela tem um significado muito próprio. Voltando, né, à interpretação dos esquadros da música da Adriana Calcanhoto, eu pontuaria, então, né, o retrato que ela faz a partir desse olhar, a partir da janela, desse cotidiano. Essa janela que mostra, né, esse medo, esse quadro social que a gente percebe, injusto, desigual, violento, e ao mesmo tempo em que posicionamento eu me coloco a partir dessa observação, dessa percepção. Eu fico como uma pessoa ativa ou fico como uma pessoa alienada diante de tudo isso? E na interpretação, então, né, de Alegria, Alegria, como eu já falei, fala desse momento político no Brasil. Então, o quanto hoje a gente precisa ler as palavras e tentar entender o sentido metafórico de algumas palavras que estavam nesse período da ditadura, que de uma forma muito inteligente e muito criativa desses intérpretes, eles conseguiram trazer uma mensagem, né, política e social, não deixando vir à tona aquilo que era explícito, né, dando a sua mensagem, e esse é um dos fatores importantes da música, né, trazer uma mensagem, um alerta, e principalmente dentro dos seus cunhos políticos e sociais, como que a música pode reverter um quadro, né, de alienação, por exemplo, ou dentro de um quadro de ditadura militar. Bom, pessoal, essa é uma retomada, né, das linguagens,
Nós abordamos então a linguagem visual, pensando que a linguagem visual é tudo aquilo que se apropria da visão, da percepção e deste olhar, e que na linguagem musical nós temos que estar atento aos instrumentos, ao vocal, mas principalmente qual é o conteúdo da interpretação, qual é a letra dessa música e qual é a mensagem que ela nos traz. Bom, pessoal, então até o momento é isso, até breve, em outro momento.